Fala pessoal, este ano um dos maiores super-heróis de todos os tempos está comemorando 80 anos de idade e continua em excelente forma. Isso porque ele já fez quadrinhos, ele já fez séries de TV, séries animadas, cinema, enfim, uma porção de coisas. E o programa de hoje é especial em homenagem ao Homem-Morcego, um programa especial do Batman. Chega mais! Batman foi criado em 1939 por Bob Kane e pelo escritor Bill Finger, que não é acreditado nas histórias do Homem-Morcego. Dizem que existia uma briga nos bastidores sobre quem era realmente o dono dos direitos do Batman. Até hoje, apenas Bob Kane é acreditado nas histórias do Homem-Morcego. E você sabe que o Batman foi inspirado em um outro super-herói? Acredite se quiser, mas Batman foi inspirado pelo Zorro. O personagem usava uma máscara parecida com a do Zorro quando foi criado e fazia participação em uma revista. O alter ego Bruce Wayne também foi inspirado em Dom Diego de la Vega. Batman se transformou em um dos maiores super-heróis porque ele simplesmente não tinha superpoderes e isso se distanciava dos demais heróis da época. Mas na época existia um outro grande super-herói. Este sim tinha grandes poderes, que era o Superman. E os vilões do Superman também tinham superpoderes. Os do Batman não. Para se distanciar dos vilões do Superman, os inimigos de Batman não tinham poderes. Eles eram marcados pela loucura e a psicopatia. Assim criou-se Coringa, Espantalho, enfim, uma legião de grandes vilões surtados. Na época em que foi criado, Batman não era visto com bons olhos pela polícia, isso na vida real. Isso porque o Homem-Morcego é uma espécie de vigilante. Para tentar amenizar a situação, o criador do personagem resolveu criar um parceiro para ele. Em 1940, Bruce adotou o órfão Dick Grayson após seus pais, os Graysons voadores, serem brutalmente assassinados durante sua apresentação no circo em Gotham. Dick tornou-se o parceiro de Batman, Robin. Mas já naquela época, com a concorrência da Marvel, a DC teve que se reinventar com o Batman, porque a Marvel trazia uma série de heróis com superpoderes, e o Batman e os seus arqui-inimigos não tinham superpoderes. Então a DC teve que se reinventar e trouxe outros personagens. Foi nessa época que surgiram personagens com superpoderes, como o Senhor Frio e também Ra's al Ghul, além de outros tantos personagens. Se nos quadrinhos Batman ia bem, faltava ele ganhar as telinhas, e ele estreou na televisão não naquela famosa série de TV dos anos 60, mas no finalzinho dos anos 40. A primeira versão chegou à TV 10 anos após a sua criação, mais séria, e teve apenas 15 episódios. Só que não teve o mesmo sucesso dos quadrinhos. Apesar disso, os roteiros da série de Batman e Robin eram escritos pelo próprio Bob Kane, criador do personagem. Na década de 60, Adam West vestiu a capa, mas a pegada da história era cômica, justamente porque naquela época os estúdios tinham receio de investir em efeitos visuais, que eram muito mais caros, e o personagem deixou de ser dark e ficou bem mais caricato. Os fãs do personagem odiaram, mas as crianças adoraram. A série, que é reprisada até hoje, virou um clássico. Cinema, nem pensar. Naquela época, os estúdios achavam muito bobo e também muito caro investir em super-heróis, e por isso não existia isso nos cinemas. Somente na década de 80, com o sucesso do Superman, que a Warner resolveu investir em mais um personagem além do Homem de Aço. Foi no finalzinho da década de 80 com o Batman, e graças a um arqui-inimigo do personagem que o filme explodiu nos cinemas.
O primeiro filme do Batman foi dirigido por Tim Burton, que trazia aquele tom dark que o diretor gosta, e também do próprio Batman, quando ele foi criado e que muitos fãs gostam até hoje. O filme teve diversas estrelas, começando por Michael Keaton no papel do Homem-Morcego, e Jack Nicholson no papel do Coringa, que foi um show à parte, considerado por muitos ainda como o melhor intérprete do vilão. Se não pudermos fazer negócio, só vamos apertar as mãos e fica tudo bem. É? É. Este aqui está ligadão. Esta noite vai ser quente e divertida para nós. O sucesso do Batman nos cinemas foi tão grande que a Warner resolveu investir em mais longa-metragens do Homem-Morcego. A primeira continuação, ainda mais dark, ficou sexy na telona com a presença da Mulher Gato de Michelle Pfeiffer. Com a saída de Tim Burton, os outros longas do Batman ganharam mais cores e foram odiados com força pelos fãs. O último então foi tão desastroso que acabou com a carreira do diretor Joel Schumacher, que até hoje é descartado pelos estúdios hollywoodianos. Por conta do sucesso dos primeiros filmes do Batman, a Warner resolveu investir em séries animadas do Homem-Morcego. E deu tão certo, mas tão certo, que elas mudaram a história dos desenhos animados. Batman, a série animada, foi aclamada pela crítica, vencendo 4 prêmios Emmy, mostrando novamente o Batman Dark, mais sério e ainda mais detetive, que era a essência do personagem quando criado. A animação foi inspirada nos quadrinhos de autoria de Frank Miller e nos filmes de Tim Burton. O desenho revolucionou a história da Warner, que não via sucesso em seus desenhos desde Looney Tunes. Aliás, apenas os desenhos de Pernalonga e os seus derivados é que faziam realmente sucesso. Até hoje, a Warner e a DC continuam investindo em desenhos animados em longa-metragens com grande sucesso e se distanciando dos desenhos da Marvel, que não vão muito bem nesse quesito, a não ser os filmes em live action. Mas voltando ao cinema, depois do fracasso dos últimos filmes do Batman no cinema no finalzinho da década de 90, a Warner resolveu reiniciar o personagem nos cinemas. Até hoje, a trilogia criada pelo diretor Christopher Nolan é citada pelos grandes estúdios. O objetivo era dar um tom mais sombrio e realista, com a humanidade e realismo sendo a base do filme. Christian Bale deu vida ao Batman e Heath Ledger virou o Coringa. Sua atuação acabou lhe rendendo um Oscar póstumo, já que o ator morreu logo depois. Mas até hoje muitos consideram essa a trilogia definitiva de Batman. Batman vs Superman marca o primeiro encontro entre os gigantes da DC que tiveram grande sucesso nas HQs, mas nos cinemas o resultado não surtiu grande efeito. A Warner trouxe os heróis de volta mais uma vez um ano depois, em Liga da Justiça, só que a situação só piorou. O resultado foi uma chuva de críticas e o retorno do Homem-Morcego em mais um filme solo foi adiado. Acredita-se que Batman retorne aos cinemas em 2021, só que desta vez com Matt Reeves na direção e sem Ben Affleck no papel do Homem-Morcego. E a importância do Batman é tão grande que muitas atrações baseadas no Homem-Morcego ganham espaço sem nem mesmo o Batman dar as caras neles. Titãs é uma das séries que veio de Batman, mas traz Robin como o personagem principal, e ele lidera um grupo que acaba combatendo os bandidos, sempre à sombra do Homem-Morcego, mas trazendo uma outra visão do mundo do crime. Ganhou inclusive uma série animada, Os Jovens Titãs, com traços no estilo anime, mas em tom de comédia e voltado apenas à criançada.
Já Gotham se dedicou a mostrar os primeiros passos do menino Bruce Wayne, desde o episódio trágico de quando testemunhou o assassinato dos pais até se transformar no Homem-Morcego. E vem aí a Batwoman, personagem que fez apenas uma participação no crossover da DC e que terá uma série exclusiva que estreia em 2019. E a última novidade é um filme próprio do Coringa. O arqui-inimigo do Batman, interpretado por Joaquin Phoenix, vai contar como o vilão foi criado 20 anos antes do Batman entrar em ação. Ou seja, o jovem Batman poderá ser apenas uma criança. O filme do Coringa estreia no dia 6 de outubro deste ano. Mas olha, são 80 anos de história, muita informação para passar. A gente fez um vídeo apenas para homenagear os 80 anos de um dos maiores super-heróis de todos os tempos. Espero que você tenha gostado. Não esqueça também de assinar o nosso canal e ativar o sininho para receber novidades dos nossos próximos vídeos. A gente se vê no próximo programa. Um abraço!